paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus. Momento da palavra, que Jesus te abençoe. Você aí, a sua casa. E quando a palavra do Senhor vem, é para nos fortalecer, ajudar, dar graça, trazer a nossa memória, que o Senhor cuida de nós. Hoje nós vamos estar falando de um homem de oração, o profeta Elias, aquele que, usado por Deus, matou ali os 400 profetas de Baal. E vendo o poder de Deus, o agir de Deus na sua vida, chega um momento que ele sente medo. E foi deixado para nós esta passagem, para mostrar que seja qual for a situação, o nosso Deus cuida dos seus. O Deus de Elias, Deus usou grandemente ele, mas teve um momento que ele desejou até a morte. Depois que tinha passado por tantas coisas, visto a glória de Deus. No capítulo 1 Reis, capítulo 19, conta que quando Acabe chega e conta para Jezebel, ela ameaça ele de morte. Ela diz que da mesma forma que ele tinha matado ali os profetas, os deuses iam matar ele também. Manda o mensageiro para Elias. E aí nós paramos muitas vezes para pensar, Elias, Deus usou grandemente a vida dele para matar os profetas, aqueles adoradores de Baal, adoradores de deuses estranhos. E chega um momento que Elias teme, fica com medo da ameaça daquela mulher mau. Aqui no capítulo 19, versículo 3, diz assim: o que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é o lugar que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui nós vemos o quanto Elias estava cansado, estava perdendo o seu ânimo, estava pedindo a morte.
chega a dizer que ele não era melhor do que os seus pais. Ele estava ali declarando que ele não estava suportando mais. Quando ele ouve aquela ameaça, ele, no seu coração, ele deixa o seu moço, porque ele tinha na sua mente que estava tudo, que não tinha para onde correr, estava mesmo perdendo as esperanças, perdendo o seu ânimo. Chega aqui, paramos assim, mas ele desejou a morte, de tão cansado que ele estava. O medo ali, porque o medo, muitas vezes, ele vem para tirar o nosso ânimo, para pensar coisas negativas. Trazer aqui para você ver o profeta Elias, aquele homem que era de oração, eu gosto de dizer, porque ele era. Mas ele sentiu medo. E aqui veja que ele tinha desistido ali do seu companheiro, o seu ajudante, o seu moço, aquele que o acompanhava. Olha, fica aí, porque os planos dele, o pensamento dele era desistir. Mas o nosso Deus, ele olha para os seus servos, mesmo que muitas vezes venha o desânimo, pensamentos contrários, o Senhor não quer que você desista. O Senhor está te olhando, está te cuidando. Vejamos aqui, depois Elias ali, ele desabafa, ele fala para Deus como ele estava naquele momento ali. No versículo 5, quando diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Glória a Deus. Aqui, o cuidado que o Senhor tem com os seus, mesmo em momentos difíceis, porque aqui esse homem, Elias, esse profeta amado do Senhor, ele tinha perdido o seu ânimo. E geralmente quando o desânimo quer dominar a nossa vida, tomar conta de nós, a primeira coisa que nós fazemos é querer se acomodar, dormir, para esquecer a dor, o sofrimento, os afrontos. Nós queremos isso. Mas o Senhor, ele contempla, ele vê os seus, ele tem zelo e cuidado
Aqui quando Elias ali deita, dorme, imaginando, agora já falei com Deus, quero desistir de tudo, pensando até em morrer, mas Deus tem esse zelo. Ele envia ali o anjo para alimentar Elias, para confortar ele, mostrar para ele que ele não estava sozinho. É interessante. E aqui, o que o anjo fala? Levanta-te e come. O Senhor não quer que os seus fiquem deitado, prostrado. Esse deitado aqui, espiritualmente, tá, amados? O Senhor quer trazer um renovo, e Ele traz um renovo através da sua palavra. Assim como o Senhor está nos dando esta palavra nesta noite, o Senhor, mesmo que não importa o que está acontecendo, o Senhor quer que cada um de nós se levante espiritualmente, porque a palavra do Senhor vem para nos ajudar, nos dar a direção. Aqui Elias estava sem direção, desanimado mesmo, como a palavra de Deus diz. Mas aqui vem o socorro dos céus, porque o nosso Deus, Ele envia o socorro da sua maneira. Aqui Ele enviou o anjo quando ele estava ali deitado. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. O carinho do Senhor, o cuidado, o amor. Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E muitas vezes o Senhor fala conosco. Vem, aqui você veja que ele estava ali, mas veio o alimento para ele. O que ele fez? Ele novamente se acomodou. Talvez pensando, vou ficar dessa forma. Mas interessante que novamente o anjo do Senhor toca, porque o Senhor é assim. Ele quer que nos levantemos. Ele vem para nos ajudar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O Senhor não quer que nenhum dos seus filhos fique acomodado, porque ele tem propósito, ele tem promessa, ele tem algo para ser cumprido na sua vida. Aqui Elias estava ali, recebeu o alimento, mas quis continuar dormindo. A primeira vez, o anjo vem, levanta Elias, come, levanta. Aí vem a segunda vez, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta, meu filho, toma posição, porque eu tenho muito
para colocar nas tuas mãos para você fazer. Aqui vem novamente o abraço de Deus, a direção de Deus para Elia, trazendo à sua memória que a caminhada era longa, que a obra do Senhor estava nas mãos dele e ele teria que fazer muitas coisas ainda. Teu caminho é longo. E da mesma forma, o Senhor também, Ele não quer que nenhum de nós fique parado, acomodado, desanimado. Não, o Senhor aqui mostrando quem era esse homem, o profeta Elias. Mas um dia ele sentiu tudo isso, mas o Senhor não deixou ele ficar ali prostrado, parado. Não, o Senhor deu a palavra, a direção, o alimento para ele. Levanta-te, porque a tua caminhada é longa, é comprida. Então é assim que o Senhor também fala ao nosso coração. Muitas vezes achamos, não tem jeito, está acontecendo isso ou aquilo. Mas o Senhor está dizendo, olha para a minha palavra, que eu tenho muito para colocar nas tuas mãos para você fazer a minha obra. Ânimo, ânimo, e o alimento o Senhor está nos dando, a sua palavra. O Senhor quer que prossigamos. Não quer ninguém deitado, dormindo, acomodado. O Senhor quer que cada um de nós desperte em nome de Jesus. Ele cuida dos seus. No versículo 8 ainda diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O alimento foi forte, porque olha a caminhada que ele fez. Porque assim, o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, porque Ele quer ver os seus filhos caminhando. Aonde que Elias foi? Até o monte, o monte de Deus. É interessante o amor de Deus com os seus. E ali, mas depois de tudo isso, né? Ele teve essa caminhada, ele foi até aquele lugar ali, fala o monte de Deus. E aqui, novamente, olha o que Elias faz. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor deu o alimento forte, muito bom, né? Porque ele teve uma longa caminhada. Mas não foi para ele se esconder numa caverna. Mas mesmo ali, quando Elias vai para aquela caverna, o Senhor está cuidando dele. O Senhor está de olho nele. Porque assim o Senhor contempla todas as coisas. Ele contempla, ele vê os seus filhos. E aí o Senhor fala dessa forma. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a Elias, e disse:
e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor pergunta: por que está escondido? Qual foi a direção que eu te dei, meu filho? Qual a palavra que você recebeu para você se esconder? Não, para prosseguir. E nós queremos ter as nossas justificativas, a nossa fala, até mesmo com Deus. Elias fez isso com o Senhor. Olha o que ele disse. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada, e eu fiquei só e buscar a minha vida para me tirarem. Aqui ele fala isso para Deus. Porque muitas vezes nós queremos justificar, falar. Mas olha o que o Senhor falou para ele. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que eis que passa o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Então aqui Elias, ele fala para Deus: eu estou aqui escondido porque tentaram me matar, mataram todos os profetas. Mas aí ele não tinha na memória o que Deus tinha feito por ele, a força que Deus tinha usado ele para matar os 400 profetas de Baal. Talvez nesse momento ele não estava lembrando o amor, como Deus tinha usado ali. Então ele procura dizer isso para Deus. E aí vem essa prova aqui. E o Senhor manda, interessante aqui, e ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. É assim porque o Senhor quer que ninguém fique naquele mundinho só seu, fechado, sem nenhuma visão. O Senhor, várias passagens da Bíblia, o Senhor convida: saia para fora. Assim como foi com Abraão, quando Abraão também estava entrando mesmo num momento depressivo, que não via nenhuma razão mais. E um dia ele estava na sua tenda, com seu coração muito triste, fechado, e o Senhor chamou ele para fora: sai para fora. Mandou que ele olhasse para as estrelas, contar as estrelas do céu se pudesse. Então, várias passagens na palavra de Deus, o Senhor sempre nos chama a sair daquele mundinho que nós achamos que é só nosso, que vai ser daquele jeito, que não vai acontecer mais nada. Deus está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada. Não importa o que está acontecendo, o Senhor
nos convida, o Senhor te convida nesta noite para olhar para Ele, porque é dele que virá o socorro. Aqui da mesma forma, quando a palavra vem e diz, e ele disse, sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor, porque é para nós deixar o que estiver acontecendo, tirando a nossa visão, levando para o desânimo, é para você deixar e olhar para a face do Senhor. Olhar para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Porque é dele que vem o socorro. Então o Senhor nos convida também. Aqui, o profeta estava lá escondido, naquela caverna escura. E quantos de nós queremos ficar no nosso quarto escuro, no nosso lugar sozinho? Mas o Senhor nos convida, olhe para a minha face, olhe para mim. Esse é o convite, essa é a direção da palavra. O Senhor quer que não adianta dizer para nós que não é para ficar fechado, mas é para olhar para Ele, porque dele virá o socorro. Não importa o que você está passando, o que nós estamos passando, o momento, vamos olhar para o Senhor, porque dele virá o socorro, dele virá a cura, dele virá a direção certa para andarmos e fazer a sua obra, assim como o Senhor quer. Aqui o Senhor ainda tinha propósito na vida de Elias. Não tinha terminado ainda tudo aquilo que o Senhor tinha com ele. Então, o Senhor continua cuidando e falando, ajudando ele. E da mesma forma, o Senhor também nos ajuda através da sua palavra. E aí você veja que veio muitas coisas. E aí no versículo 12 diz, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Eu amo isso aqui, porque tantas coisas, tanta situação ali, mas o Senhor não estava em nenhuma daquela situação. Mas como que o Senhor se apresentou ali para o seu filho, o profeta Elias? Uma voz mansa e suave. Porque é assim que o Senhor nos chama, é assim que o Senhor nos quer consolar. Como está escrito na palavra do Senhor, o convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é manso e suave. O meu fardo é leve e suave. Então, aqui, como que o Senhor se apareceu de verdade ali para Elias? E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Esse é o amor do nosso Deus. E Ele tem, não foi só com Elias, com qualquer um. E não importa o que você está passando, esse Deus, Ele está pronto a nos ajudar, a derramar o bálsamo
no nosso coração, trazer, falar conosco. Assim como ele falou ali, uma voz mansa e delicada para Elias. É o nosso Deus, amados. É a Ele que nós servimos. Essa palavra foi deixada para nos animar. Mesmo que estamos passando um momento tão difícil, o Senhor se importa conosco. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Novamente, o Senhor fala com Elias. O que faz aí nessa caverna, Elias? E Elias novamente vai se justificar. Vai falar para Deus o que tinha acontecido. E ele disse: eu tenho sido em extremo, zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Quantas e quantas vezes nós estamos só reclamando. Tantas coisas o Senhor já fez na nossa vida, mas nós continuamos reclamando. E não trazemos à nossa memória o amor que o Senhor tem tido conosco. Se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós. Quantos livramentos, quantas coisas o Senhor já nos deu graça. Aqui Elias continuava naquela mesma visão. Mas olha o que diz o Senhor. E o Senhor lhe disse: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem ungir a Jazael, rei sobre a Síria. Aqui o Senhor manda ele voltar para fazer ainda aquilo que ele tinha com ele. E quantas vezes o Senhor quer também fazer conosco dessa forma. Às vezes estamos indo, estamos se escondendo e o Senhor diz: volta para aquele lugar, é lá que eu te quero, fazendo a minha obra, você não terminou ainda. E às vezes nós queremos tomar direção. Né? Aqui o Senhor, depois de tanta fala com ele, cuidado, ele ainda estava reclamando do que tinha acontecido, falando do que tinha acontecido. E aí agora o Senhor diz: volta, que você ainda tem muito para fazer. Ainda tinha que ungir, né, rei. E aí diz mais, aí aqui nesse último versículo, que eu vou estar meditando, diz assim: também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás
profeta em teu lugar. Eita, aqui eu vejo também como Deus faz, como Ele prepara. Eu vejo essa parte aqui, depois de tudo, aquela direção que o Senhor, aquele cuidado que o Senhor vinha tindo ali com Elias, manda ele voltar e fazer as coisas certas ainda, porque ele tinha que ungir outros profetas, tinha que ungir um rei, profetas, e aí ungir Eliseu. E o Senhor ainda disse, vai ungir Eliseu, porque ele vai ficar no teu lugar. E aqui eu vejo humildade. Aqui eu imagino assim, ele pensar, mas depois de tudo eu vou ter que ungir Eliseu para ficar no meu lugar, Senhor. Mas ele obedeceu. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas obediência, cuidado, zelo. Eu vejo toda essa palavra, todo esse contexto, você é conhecedor, e tire tempo, leia todo novamente esse capítulo e veja a glória de Deus, o amor de Deus, assim como ele foi ali com o profeta Elias, ele é com você, comigo. Ele tem esse cuidado, esse zelo, esse amor. E filho de Deus, servo de Deus, mesmo que queira desistir, o Senhor não quer. O Senhor tem muito para te usar na obra dele. Então, se levante. A primeira vez, o anjo vem, levante, coma, levante. E aqui no final, o Senhor aí, ainda quando ele procura trazer a sua mesma fala do início, o Senhor diz, se levante. Você ainda vai ter que ungir reis, profeta, e já foi diferente a fala, se levante. Então é assim que o Senhor quer com os seus filhos. E que Deus abençoe, que você tenha no seu coração alegria. Receba esse zelo, esse cuidado que o Senhor tem com os seus. Que Jesus te abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.